1 Samuel capítulo 17, versículo 33 ao 36, um texto muito conhecido. Todavia eu acredito piamente que Deus tem uma palavra ao seu coração baseado neste texto. 1 Samuel capítulo 17, versículo 33 ao 36, diz assim: respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será também como um deles. Feche seus olhos, vamos falar com Jesus. Deixa sua Bíblia aberta. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença e queremos pedir: Espírito Santo de Deus, venha de uma forma sobrenatural no nosso meio. Tira todas as nossas inquietações. Tira, Senhor, toda a nossa atenção que é direcionado para outra coisa que não seja a sua palavra. Que o nosso celular não venha a ser atraído, ou melhor, que o nosso coração não seja atraído a ele neste momento, mas que a nossa mente, que o nosso coração seja levado cativo ao entendimento da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, na Austrália existe uma maratona super conhecida, e essa maratona, ela é uma maratona que começa em Melbourne e termina em Sydney. Coloca para mim, Arthur, por favor. Ela começa exatamente aqui em Melbourne e ela vai terminar exatamente aqui em Sydney. A quilometragem entre Melbourne até Sydney é de aproximadamente 878 quilômetros. Se você for de carro de Melbourne até Sydney, você vai gastar aproximadamente 8 horas e 44 minutos. Essa mais ou menos é a previsão. A prova é uma prova de resistências. E eles saem daqui e vão correndo até chegar aqui. A prova, desde o seu início até muitos anos do seu acontecimento, era realizada aproximadamente em 5 dias a 6 dias, onde os competidores tinham por estratégia correrem 16 horas e descansar 6 horas. Eles corriam 16 horas e descansavam 6 horas, ok? Dá 24? Dá? Então tá bom. Vamos lá. Em 1983, coloca aí, Arthur, por favor. Esse senhor se inscreve nessa maratona. O nome dele é... Cadê o nome dele? Aqui, Cliff Young, tá? Cliff Young, é esse senhor aqui. Ele se inscreveu nessa maratona. Quando ele chegou, todo mundo ficou surpreso com Cliff Young, porque ele era um senhor de 61 anos. Quando ele se inscreveu nessa maratona de Melbourne até Sydney, as pessoas ficaram surpresas por ver um senhor de 61 anos participando dessa prova. Coloca outra imagem, por favor. E o que eles ficaram mais surpresos é que esse senhor de 61 anos tinha como treinadora essa senhora de 89 anos, a saber, sua mãe. Essa prova, que era de aproximadamente 5 dias, recebe em 1983 este homem como um dos inscritos. E para surpresa de muitos, ele já era um senhor de 61 anos. Aparece essa senhora que era muito mais velha do que ele, provavelmente conheceu Abraão. E ele começa a participar da prova. Coloca a próxima imagem, por favor. O que mais surpreendeu os candidatos da prova foi que esse homem começou a correr a prova com uma camisa, com uma calça social e uma galocha, uma bota.
Os competidores ficaram admirados, porque este homem estava completamente com uma vestimenta não adequada para isso: camisa, calça e bota. A próxima. Após o início daquela competição, os competidores pensaram que aquele homem não seria capaz de terminar. E como eu disse no início da minha mensagem, aqueles homens corriam 16 horas e descansavam 6 horas. Corriam 16 horas e descansavam 6 horas. Cliff Young não sabia disso. Enquanto as pessoas estavam dormindo, ele estava correndo. Enquanto os competidores estavam dormindo, eles estavam correndo. Enquanto os competidores estavam descansando, ele estava correndo. E no segundo dia, ele já era líder dessa prova. Quando terminou essa prova, o tempo, que era de aproximadamente 5 dias e meio, até 6 dias, foi quebrado um novo recorde, com 9 horas de diferença do último ganhador dessa prova, de Melbourne até Sydney. Foi um fenômeno. As pessoas chegaram até ele e perguntaram: mas como pode você correr com botas, correr com calça social, correr com camisa? Você que tem 61 anos, que nunca participou de uma maratona, conseguir chegar em primeiro e mais ainda bater o novo recorde dessa prova. Cliff Young foi dizer o que acontecia com ele. Ele desde pequeno ele foi pastor de ovelhas. E ele, como pastor de ovelhas, ele não tinha cavalo, ele não tinha nenhum animal, ele não tinha moto, ele não tinha carro. E quando as ovelhas se dispersavam, o que Cliff tinha que fazer? Correr atrás das ovelhas. Nos dias de chuva, ele relata que às vezes ele ficava 2, 3, até 4 dias correndo atrás de ovelhas. E mal ele sabia que esse processo que ele teve ao longo de sua vida, de preparação, de correr atrás de ovelhas, resultaria que um dia ele se tornaria um grande maratonista. A história desse homem me chamou a atenção, porque é uma história de superação, uma história que, de certa forma, ele foi preparado no campo para que ele pudesse conseguir vencer uma das provas mais difíceis da Austrália. E quando eu pensei acerca disso, eu também me lembrei de um texto que eu acabei de ler, o texto da história de um jovem chamado, repita comigo, Davi. Nesse momento exato que nós lemos na palavra de Deus, diz que Davi fica sabendo de um certo gigante, e ele entendia que aquele gigante se tornaria um anão diante dos seus olhos. E a história nos diz que ele começa a perguntar quem era aquele homem, o que receberia o homem que matasse aquele gigante. E a história nos diz que Saul fica sabendo disso, convida Davi até diante da sua presença, e ao Davi chegar diante dele, Saul de certa forma perde o seu currículo, fala assim: cara, você é um menino, esse homem foi criado na arte da guerra, ele é um filho da guerra, desde pequeno ele está envolvido com guerra, com luta, com batalha, e você não, você, pelo que eu vejo, é um pastor de ovelha, me fala o seu currículo. E a história nos diz que ele diz assim: olha, eu sou pequeno, sou um mero pastor, mas diante de mim já apareceu leões, já apareceram ursos, e ambos eu os derrotei. E de certa forma isso me proporciona o querer e o entender que eu posso derrotar esse gigante. E sempre quando eu li essa história, ou quando eu vi algumas pessoas a ministrar essa história, eu entendia que de certa forma Davi foi preparado no campo, para que quando ele chegasse diante do gigante, ele pudesse guerrear e lutar, da mesma forma como um dia ele lutou com leões, ele lutou com ursos. E para mim, quando li a história de Davi, eu pensava que a história de Davi era semelhante à de Cliff.
porque era uma história que envolvia, em meio ao anonimato da vida, trabalhando, exercendo a sua função, lutando contra situações grandes, mas essas situações um dia o levariam, o colocaria para situações maiores. Todavia, quando eu leio a história de Davi, eu descubro que essa não é a realidade dela. E o que eu vejo é o que levou Davi a fazer com que um gigante se transformasse em um anão diante dele. Não foi esse período que ele teve de treinamento e de desenvolvimento, quando ninguém o via, quando ninguém observava. Foram outras coisas, foram outros princípios. E nessa noite eu quero compartilhar com o seu coração uma palavra que Deus ministrou e falou muito comigo, a respeito que eu e você somos chamados para fazer com que gigantes se transformem em anões diante das nossas vidas. Você pode dizer amém por isso? Olhe para esse irmão e fala assim: tem algum gigante na sua vida? Tem algum gigante que você está enfrentando? Hoje é o dia de você entender o que fará desses gigantes anões diante de você. Diga amém. Pastor Tiago, então explica para mim o que faz com que gigantes se transformem em anões. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, o início dele diz que Deus chega até Samuel, o profeta da nação, e diz assim: olha, para de ter piedade de Saul, para de querer Saul, para de se compadecer de Saul. Eu não quero mais Saul como rei, eu escolherei um novo rei. E a história nos diz que Samuel recebe uma missão, uma incumbência de consagrar um novo homem, um novo rei da nação. E o capítulo 16, do versículo 6 ao 7, diz o seguinte: Davi vai na casa de um homem chamado Jessé, e ao chegar na casa daquele homem, ele escuta as seguintes palavras: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência. Diga graças a Deus por isso. Mais forte, graças a Deus por isso. A história nos diz que Samuel recebe a incumbência de consagrar o novo rei da nação, e a palavra de Deus nos diz que ele vai na casa deste homem chamado Jessé. Jessé tem 7 filhos. Os seus filhos são Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai e Ozem. Um dos filhos de Jessé, não existe a menção do seu nome, que provavelmente ele morre sem deixar descendente. E na cultura judaica, o homem que morre sem deixar descendente, de certa forma ele é apagado da história. O texto bíblico diz que neste momento esse filho está vivo, mas nós não sabemos seu nome. É apresentado diante de Samuel 7 filhos, e o Senhor diz: nenhum é o escolhido, nenhum desses homens são escolhidos, porque eu não vejo como você vê, Samuel. Você vê a aparência, mas eu vejo outra coisa, eu vejo algo superior a isso. A história nos diz que Samuel fala assim: você não tem mais nenhum filho? E Jessé diz: eu tenho mais um. E Samuel diz: ninguém vai jantar, ninguém vai comer enquanto esse filho não chegar. E até que a palavra de Deus nos diz que aquele jovem chega, chamado Davi, e o Senhor dá uma ordem para Samuel. E deixa eu te falar algo acerca desse primeiro momento, que nos leva a entender e compreender o que nos possibilita fazer com que gigantes se transformem em anões diante de nós. É sabermos que eu e você somos chamados, separados, para fazer com que gigantes se transformem em anões. O que levou Davi um dia fazer com que um gigante fosse reduzido menos do que um anão diante dos seus olhos e diante de uma nação, não foi a sua habilidade com uma funda, não foi a sua habilidade em exercer destreza com uma pedra, mas foi porque um dia Deus esteve olhando para aquele homem, chama aquele homem para fazer este propósito um dia naquela geração.
E sabe o que você precisa entender no nome de Jesus? Que da mesma forma como Davi um dia foi chamado, separado, escolhido para fazer com que um gigante fosse reduzido ao tamanho de um anão, você também, eu acredito piamente, também foi chamado para isso. O texto nos diz que a palavra de Deus fala que aquele homem não decide escolher os 7 filhos, mas esperava outro. E quando Davi é apresentado, e a palavra Davi significa amado, quando o filho amado aparece, o texto diz: é esse que é o meu escolhido. Deixa eu te falar uma coisa. O texto diz: olha, você vê segundo os seus olhos, eu vejo segundo o coração. Diga assim comigo: Deus vê segundo o coração. E todas as vezes quando eu li esse texto, eu pensava que a escolha de Deus na vida de Davi se deu porque Deus via o coração daquele jovem pastor. Todas as vezes que eu lia esse texto, eu pensava que Deus, ao olhar o coração daquele homem que fazia canções ao Senhor, por isso Deus os escolheu. Mas esse texto, quando diz que Deus não vê como os homens vê, mas Deus vê segundo o seu coração e escolhe segundo o coração, o que o texto está querendo dizer é que Davi foi escolhido não porque o coração dele tinha alguma coisa boa, mas porque o coração de Deus, esse sim, tinha toda a bondade ao escolher aquele homem. E sabe o que você precisa entender? Quando eu afirmei a você que você também é um escolhido para fazer com que gigantes se transformem em anões, é porque Deus vê o seu coração, não o seu no sentido humano, mas Deus vê o seu coração e dizer: o seu coração não pode absolutamente nada mudar a minha escolha para com você, porque o seu coração não é bom, o seu coração não é reto. Contudo, a minha escolha não se dá a partir do seu coração. A sua escolha, ou a minha escolha, declara o Senhor, se dá a partir do meu coração, da minha escolha. O Salmo 51, verso 5, o salmista Davi diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Verso 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Verso 10, cria em mim um coração puro e um coração reto. A história de Davi é a história de um homem que foi escolhido não por causa do seu coração, mas sim pelo coração de Deus. Ao ver que aquele coração não tinha nada de bom, mas mesmo assim Deus o tira daquele passo para fazer daquele homem o novo rei de Israel. Seu coração é bom, diga amém. Seu coração é mau, diga amém. Aleluia por isso. Porque nenhum de vocês estão aqui me ouvindo tem um coração bom. E mesmo não tendo um coração bom, Deus não deixou de escolher você, porque isso é a manifestação da graça, essa é a manifestação do amor, essa é a manifestação da bondade de Deus para a sua e para com a minha vida. E é isso que o texto está dizendo. Deus tinha chamado aquele homem para fazer com que gigantes se transformassem em anões, porque Deus viu o seu próprio coração e disse: eu vou escolher esse homem para fazer isso, para exercer essa função, para cumprir o que eu tenho pré-estabelecido, um novo rei para Israel. Seja lá o que for que Deus prometeu à sua vida, Ele te chamou para isso, e Ele te levará a fazer isso em nome de Jesus. Quando eu penso acerca de Davi, eu descubro que o gabarita, o que leva aquele homem a fazer com que um gigante se transforme em um anão, em nível, aos olhos de todo, aquele homem era muito, muito, muito grande, muito, muito alto, mas aos olhos de Davi, aquele homem não passava de um anãozinho muito pequeno, pois ele vai lutar com ele. O que leva a isso a acontecer na vida de Davi não foi porque ele foi tratado e trabalhado no campo, mas foi em primeiro lugar porque Deus o escolheu. Em segundo lugar, o que eu entendo que levou Davi a estar diante daquele gigante é porque Davi tinha uma marca. Repita comigo: Davi tinha uma marca.
E que marca é essa, pastor Tiago? A sua marca era pelo fato de ser ruivo, de boa aparência? Não. Em 1 Samuel 16:13 diz assim: Samuel então apanhou o chifre cheio de azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Sabe o que fez aquele homem fazer com que um gigante diante dos seus olhos fosse do tamanho de um anão? Porque o Espírito do Senhor havia apoderado-se de Davi. E sabe o que faz com que eu e você venhamos ser capazes de fazer com que gigante se transforme em anões diante dos nossos olhos? É quando o Espírito do Senhor se apodera de nós. E o que o texto está querendo dizer é que não existe nenhuma bravura em Davi, que Davi não vence um gigante porque existia bravura no seu coração. Mas o que o texto está querendo dizer é que antes de Davi se deparar com um gigante, o Espírito do Senhor já havia tomado conta do coração daquele homem, fazendo com que Davi fosse um homem que tivesse poder e autoridade. E sabe o que faz a grande diferença na sua e na minha vida? Nada mais, nada menos do que o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus não estiver apoderado-se de você, como se apoderou de Davi, eu e você nunca conseguiremos fazer com que gigantes venham ser reduzidos a anões. Por isso eu creio piamente que o Espírito Santo de Deus se apoderará de nós. Ele se apoderará de nossas vidas, de nossas ações, de nossas palavras, do nosso andar, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso acordar, do nosso dormir, porque é isso que o texto diz, que o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi, e a partir desse momento, todas as ações, tudo que Davi fazia, era controlado pelo Espírito de Deus. Em contrapartida, o verso 13 diz: o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. Verso 14: o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Olha só que contraste. Primeiro, o Espírito do Senhor se apodera de um jovem, e esse jovem a partir de hoje vai demonstrar o que Deus faz com o homem completamente entregue em suas mãos. Verso 14, o texto vai dizer que o Espírito do Senhor, quando sai de um homem, o que vai acontecer na vida dele? O final é trágico, o final é triste. Quando o gigante chega diante da nação, o responsável de bater no peito e dizer: eu vou lutar com ele, pois afinal eu represento a minha nação, era Saul. E por que Saul não consegue dizer isso? Olha, eu vou lutar contra este gigante, porque eu acredito piamente que a vitória não vem de mim, mas a vitória vem do Senhor. Por que Saul não faz isso? Porque o Espírito do Senhor já não se apoderava mais da sua vida. E porque um jovem que não foi criado na arte da guerra, que tinha simplesmente habilidade com uma funda e pedras, consegue dizer: eu vou contra ele, porque algo existia diferente na vida daquele jovem, que já não existia mais na vida daquele rei, que era a presença e o controle total do Espírito Santo de Deus. Você já parou para pensar por que está dando errado coisas na sua vida? Você já parou para pensar por que você não consegue mais vencer gigantes? Por que você já não consegue mais olhar para eles como anões? Porque talvez o Espírito Santo já não controla mais a sua vida. Talvez o Espírito Santo já não controla mais as suas ações. Porque talvez o Espírito Santo já não controla mais a sua família, já não controla mais o seu ministério, já não controla quem você é. E o resultado disto é catastrófico.
E o que o texto diz é: eu quero mostrar para vocês a história de quem é controlado pelo Espírito Santo e a história de quem não é controlado. E se hoje você está aqui, faça uma análise da sua vida. Quem te controla? Quem dirige a sua vida? Quem direciona os seus passos? Quem direciona os seus caminhos? E eu quero crer que muitos de vocês sentem-se como Saul, que o espírito parece que foi retirado, o espírito que controlava, mas algo que quero que você entenda no nome de Jesus: o Espírito Santo não pode ser retirado mais de você, porque quando Jesus foi ao assunto céu, Ele disse que derramaria sobre nós um Consolador. O que eu e você fazemos é entristecê-lo, mas Ele continua aqui dentro dizendo: volta filho, volta filha, volta filho, volta filha, volta, se arrependa, deixe que eu controle a sua história, deixe que eu controle a sua vida, porque eu quero fazer com que gigante diante dos seus olhos sejam considerados como anões. E no nome de Jesus, hoje a voz do Espírito Santo para muitos de vocês é: volte, 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 porque eu quero controlar a sua vida. Volte, volte, deixe eu controlar a sua vida. Porque enquanto você estiver controlando a sua vida, as suas ações, os seus pensamentos, a sua vontade, tudo vai dar errado. Mas o dia que você soltar a mão e dizer: cansei, toma a minha vida, toma o controle dela totalmente, você verá a grande diferença. Porque você e eu somos chamados para nos deparar com gigantes, mas a nossa visão precisa ser a visão como de Davi. Este homem não é tão grande assim, pelo contrário, aos meus olhos esse homem é semelhante a um pequeno anão, porque eu sei quem me controla, eu sei quem me dirige, eu sei quem está me conduzindo, e quem me conduz é o Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja do Espírito Santo, nós somos a igreja da manifestação do poder de Deus, nós somos a igreja que precisamos ser controlados por Ele. Nós precisamos ser a igreja que um dia ouviu de Jesus que aqueles que são controlados pelo Espírito são semelhantes ao vento. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Você precisa deixar Deus controlar a sua vida. E mais ainda, se você não deixar, Ele vai controlar, porque Ele é Deus, Ele tem um domínio, majestade na sua vida. Pastor, mas eu tenho o meu livre-arbítrio e eu posso dizer não ao meu Criador? Nunca! Não existe criatura capaz, suficientemente grande para dizer não ao Senhor. E no nome de Jesus, por mais que você tente dizer não, não farei, não realizarei, não cumprirei, não deixarei, do outro lado o Espírito Santo dirá: sim, você vai deixar, sim, eu vou te controlar, sim, eu vou te conduzir, sim, eu vou te levar, sim, 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 declara o Senhor. Pode aplaudir a Ele. Aleluia. Aleluia, diga amém. O que o texto nos diz é o que leva aquele jovem a ser um matador de gigantes, ou fazer com que aquele jovem olhasse para um gigante como simplesmente um anão. Não está nada na arte da guerra que ele teve ao longo de sua vida, que ele conseguiu matar ursos, que ele conseguiu matar leões, porque na história de Israel existiram outros matadores de urso, existiram outros matadores de leões, existiram outros pastores semelhantes a Davi, ou até melhor. Mas a grande diferença não é Davi. A grande diferença é o Espírito Santo de Deus. A grande diferença na minha vida não sou eu, não é a minha habilidade, não é a minha destreza, não é a forma como eu faço, mas a grande diferença é o Espírito Santo de Deus. O que faz a grande diferença em nossas vidas não é a nossa total capacidade, mas sim a nossa total incapacidade. E é isso que o texto diz. Samuel unge aquele menino e parece que algo muda, e verdadeiramente muda. O Espírito do Senhor começa a controlar a vida dele. E sabe o que eu entendo?
o que nos leva a estar diante de gigantes e ter a perspectiva que eles são simplesmente anõezinhos pequenos. Primeiro, quando eu sou chamado para isso, quando eu sou escolhido para isso, quando eu sou separado para isso, quando um dia Deus me escolhe, não porque o meu coração é bom, mas porque toda a bondade existe e está nele. Você se enquadra nisso? Diga amém. Você se enquadra nisso? Diga amém. Em segundo lugar, é deixar com que o Espírito Santo de Deus controle a minha e a sua vida. Essa é a diferença. Você se enquadra nisso? Diga amém. Fala assim: controla, Senhor. Olha para sua esposa e fala assim: controla, Senhor. Olha para o seu esposo e fala assim: controla, Senhor, 2 vezes mais no trânsito. Uau! Mas o que eu acho mais formidável da história de Davi, e a história de Davi, o que é formidável não é Davi, não é a funda, não é a pedra, não é a idade, não é o tamanho, não é se ele é ruivo, se ele é branco, nada disso. O que é mais formidável na história de Davi, em primeiro lugar, é Deus que escolhe. Segundo lugar, é Deus que controla. Terceiro lugar, quando você é escolhido por Deus, quando você é controlado por Ele, só existe um propósito no seu coração: tudo que eu vou fazer tem um objetivo: glorificar o nome do Senhor. O que é mais formidável na vida de Davi é que um dia Deus o chamou e ele falou: uau, Deus me chamou. Eu era simplesmente o último, o improvável, o anônimo, então Deus me escolheu. Segundo, uau, Ele não somente me escolheu, agora Ele começou a me controlar e me dirigir, me levar para o centro da sua vontade. Terceiro, se Ele me chama, se Ele me controla, tudo o que eu faço é para o louvor da glória dEle. Olha só, 1 Samuel 17:8. O texto diz que aquele gigante Golias chega diante da nação e fala assim: olha, ei, alguém quer subir mais alto que eu? Dá uma subida aí, por favor. Opa, obrigado, só um. Eu não consigo. Obrigado. Ei, oh, é o seguinte, quem que é o servo de Saul aqui? Eu sou um gigante, tenho quase 3 metros de altura, eu sou forte pra caramba, ninguém consegue me vencer. É o seguinte, cadê o servo de Saul para lutar comigo? E é engraçado que nenhum servo de Saul vai lá. Mas aparece outro cara que não é servo de Saul, mas é servo do Deus Altíssimo e que tinha por objetivo glorificar a Deus. Verso 26, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o Deus vivo, o Senhor dos exércitos? Verso 36, teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele não desafiou a Davi, ele não desafiou a Saul, ele não desafiou o exército de Israel, mas ele desafiou o exército do Deus vivo. Verso 37, o Senhor me livrou da garra do leão, da boca do urso, Ele livrou de tudo aquilo, e Ele também não conseguirá me tocar. Em outras palavras, porque o Senhor me livrará. E o que você vai ver, amados, é que a essência de Davi, e o que leva Davi a olhar para aquele homem que era um gigante, mas visualizá-lo como um anão, é porque o seu coração tinha o objetivo de fazer tudo na sua vida para a glória de Deus. Sabe quando as coisas vão começar a dar certo na sua vida? Quando tudo que você for fazer for para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, se o objetivo for a glória de Deus, tudo será diferente. O meu trabalho tem que ser para a glória de Deus. Eu passar por essa dificuldade tem que ser para a glória de Deus. Eu vencer esse gigante tem que ser para a glória de Deus. Eu sair dessa situação irreversível tem que ser para a glória de Deus. Eu ser curado desse câncer tem que ser para a glória de Deus. O meu esposo deixar de ser alcoólatra tem que ser para a glória de Deus. Tudo na minha vida precisa ser para a glória de Deus.
E somente aquele que um dia foi chamado e controlado faz tudo para a glória de Deus. Sabe o que fez a grande diferença? É que Davi vai lutar com aquele homem, não com os seus olhos, mas com os olhos do próprio Deus, dizendo: olha, você arrumou um problema, não foi comigo. Você arrumou um problema, foi com o Senhor a quem eu sirvo. Porque eu estou aqui para que o nome dele venha a ser glorificado mais uma vez. Sabe o que Deus está te esperando? Que na sua segunda-feira, quando você se deparar com aquela situação irreversível, você olhar para ela e dizer assim: olha, você pode ser muito grande, mas eu vou ver você ou essa situação na perspectiva dos olhos de Deus. Você não passa de um gigante, porque eu vou passar por ela para a glória de Deus. Eu vou conseguir superá-la para a glória de Deus. E é tão interessante observar, amados, que Saul tenta tirar a glória de Deus na vida de Davi, dizendo assim: Davi, faz o seguinte, veste essa roupa, coloque essa armadura, coloque essa espada, coloque esse escudo. E Davi fica amarrado com aquilo, fica preso com aquilo, ele não consegue ter destreza com aquilo e diz: eu não posso lutar com isso. Eu preciso ser Davi, eu preciso ser o cara que foi chamado por Deus, controlado por Ele, e vai glorificá-lo nessa situação. Por isso no versículo 45 o texto diz: você pode vir comigo ou contra mim com espada, contra escudo, com o que você quiser, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Versículo 46: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. E no mesmo 46, e toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Versículo 47: todos que estão aqui saberão que não é por espada e nem por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha, a guerra, pertence ao Senhor. Deixa eu te falar um negócio. Quando você coloca Deus e glorificar o nome dEle em qualquer situação da sua vida, não tem como dar errado. Porque o que vai ser glorificado não será você, não será a sua capacidade, não será a sua inteligência, não será a sua destreza, mas o que será glorificado é o Senhor. Quando você coloca Deus em qualquer situação da sua vida e coloca: Senhor, eu quero glorificar o seu nome nessa situação, Deus se interessa por aquilo. Quando você elimina Deus e diz: eu quero fazer isso por mim mesmo, para que os holofotes me vejam, Deus sai de perto e diz: então vai, siga, glorifica o teu nome. Mas quando você coloca Deus como primazia, dizendo: Senhor, seja glorificado nessa situação, não é a minha destreza, não é a minha habilidade, não é porque eu matei um urso, não é porque eu matei um leão, não é por nada disso, é porque eu confio no Senhor e quero glorificar o seu nome, pois essa guerra não é minha, essa guerra é do Senhor, e eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que o Senhor me concederá a sua vitória. Sabe o que nos falta? É ter o objetivo de glorificar a Deus. Mas no nome de Jesus, eu quero utilizar essa palavra no passado. Sabe o que nos faltava? Era o objetivo de glorificar a Deus, porque a partir de hoje, eu quero declarar isso na sua e na minha vida, que o nosso coração terá um objetivo único e central: glorificar o nome do Senhor aonde estivermos. E é tão interessante, irmãos, eu estava lendo o texto, e você vai lendo o texto, e você descobre coisas que às vezes você lê e você não se atenta para isso. No versículo 18 do capítulo 17, o pai de Davi, Jessé, chega até ele e diz assim: separa algumas coisas, queijo e tal, e vai lá ver os seus irmãos. Aí o texto diz assim: veja como estão os seus irmãos e traga alguma garantia do que os seus irmãos estão bem. Se fosse na nossa época, eu fosse Davi, meu pai falasse assim: Tiago, vai lá ver como estão os seus irmãos. Eu não tenho irmãos, na verdade eu tenho, mas é por parte de mãe. Mas vai lá ver o seu irmão. Então não deveria ser meu pai, deveria ser minha mãe falando isso. Então vai lá ver o seu irmão, enfim. Como que eu faria? Ia chegar lá. Deixa eu ver um irmão aqui, o pastor Judiel. Fica em pé, pastor Judiel, você está guerreando aí e tal.
finge que você está assim, meio atenção e tal. Você está com uma arma, deixa eu te emprestar uma arma aqui, por favor. Fica aí na trincheira e tal. Aí. Suponha, cadê meu pai? Você é o meu pai, o Diogo é meu pai, Gessé fala assim, você fala assim, vem cá, pastor, pastor não, porque ele não me chamava de pastor. Vem cá, filho Davi, ou filho Tiago. Peraí, eu tô aqui, vai. Beleza, pai. Aí você vai falar assim, vai lá, vê como está seu irmão e tal, tô com um mau pressentimento, vê como estão os seus irmãos lá. Vai lá. Ok? Aí o que eu faria? Chegaria e falaria, pô, irmão, beleza? Deixa eu só mostrar aqui pro pai aqui, só um pouquinho. Deixa eu gravar um vídeo. Oi, pai, eu tô aqui com meu irmão, Abinadab, Samar, tá tudo tranquilo aqui, a gente tá aqui, tá tudo pela ordem, tá? Obrigado, valeu. Seria mais ou menos assim. E na época de Davi, como que ele faria? Não tinha celular, não tinha selfie, não tinha Instagram, não tinha como fazer uma videoconferência, não tinha como transmitir pelo Instagram ou pelo Facebook que estava tudo bem. O que Davi faz? Beleza, eu sou chamado por Deus, eu sou controlado por Ele e faço tudo para a glória de Deus. Eu vou fazer melhor, eu não vou trazer notícia para o meu pai. Eu entendo que Deus me chamou, que Deus me controla e eu faço tudo para glorificar a Ele, então eu vou resolver esse problema. Esse gigante vai ser reduzido a um anão. O que o texto diz? Verso 54. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém, guardou as armas dos filisteus em sua própria tenda. Verso 57. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abinadab levou-o perante Saul, e Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Como que Davi mostra para o pai que está tudo certo? Fala assim, pai, o senhor me mandou para ver como estava a situação, mas afinal Deus me chamou, Deus me controla, e eu faço tudo para a glória dele. Eu quero dizer que eu trouxe para o Senhor a prova que está tudo bem. O pai fala assim, qual é essa prova? A cabeça do gigante que afrontava os filisteus, ou melhor, que afrontava Israel. Pronto, papai, está tudo resolvido. Sabe o que Davi nos mostra no final de sua vida? Nesse momento, no final de sua vida não, mas no final dessa história, que quando Deus te chama, quando Deus te controla, e quando tudo que você faz é para o louvor de sua glória, gigantes se transformam em anões, e coisas começam a serem solucionadas muito melhor do que aquilo que você pensava. O pai pensava que Davi traria a notícia dos irmãos, mas na verdade Davi volta com um problema totalmente resolvido. Acabou, não tem filisteu, não tem gigante, não tem mais ninguém, todos foram dizimados, porque Deus me chamou, Deus me controla, e eu faço tudo para o louvor da glória dele, e agora eu creio que tudo que eu faço é capaz de ser solucionado, não pelo meu agir, mas sim pelo agir do Senhor. E eu termino dizendo as palavras de Hudson Taylor, um fundador das missões no interior da China. E certa feita chegaram para Hudson Taylor e disseram assim, Hudson Taylor, como podemos resolver problemas? E ele diz assim, para que vocês resolvam problemas, vocês precisam de 3 coisas, ou vocês podem seguir 3 caminhos diferentes. O primeiro é traçar os melhores planos, executá-los de acordo com a habilidade que vocês têm. A segunda forma de resolver problemas é traçar cuidadosamente nossos planos e determiná-los e executá-los e pedir a ajuda de Deus para que nos faça prosperar nesses planos. Mas Hudson Taylor diz que a primeira e a segunda opção nunca eram as suas opções. O que ele mais amava era a terceira, onde ele declara: a terceira forma é começar com Deus e perguntar-lhe quais são os seus planos e se colocar à disposição para cumprir os seus propósitos. Sabe quais eram os planos de Deus para Davi? Chamá-lo, direcioná-lo, conduzi-lo, fazer com que aquele homem glorificasse o Senhor e através dele problemas fossem resolvidos. A pergunta é: que opção que você tem colocado na sua vida?
Se você se entende como um chamado, você precisa fazer coisas de chamado, e chamado é aquele que é conduzido pelo Senhor e que tem o objetivo de glorificar o Senhor. E se você entender isso, situações estarão diante dos seus olhos para que você consiga solucioná-la, porque afinal Deus nos chama para que gigantes se transformem em anões. Não porque em nós existe uma visão de grandeza, mas porque quando nós estamos diante de uma situação, não é mais a nossa visão que predomina, mas a visão do Senhor, que um dia me chamou, que um dia me controlou e que me levou a fazer tudo para a honra e glória dEle e fazer com que tudo aquilo que estivesse em minhas mãos fosse solucionado para o louvor dEle. Feche seus olhos, quero orar por você. Uau! Deus falava sobre gigantes diante de nós hoje. Aquele cara fazia 40 dias que estava afrontando o exército de Israel. 40 dias que aquele homem batia em seu peito e dizia: não existe soldado grande o bastante, não existe homem grande o bastante, essa situação acabou. Eu vou vencer vocês, eu vou pegar o melhor dos soldados de vocês e vou destruí-lo diante dos olhos de cada um, e a nação de Israel se renderá diante de mim. Mas isso acabou não acontecendo. E o Espírito Santo de Deus me fala sobre pessoas que estão aqui não há 40 dias, mas talvez há meses, semanas, anos, décadas, diante de gigantes que insistem a permanecer grande diante de você. E seja lá qual for o seu gigante nessa noite, da mesma forma como você entrou, ele também entrou. Mas da mesma forma como você foi ministrado, ele não foi, porque hoje é um dia determinante na sua vida, em nome de Jesus. E a primeira coisa que Deus quer que você entenda definitivamente na sua mente é: eu te chamei, eu te escolhi. E eu te chamei não porque o seu coração era bom, mas porque o meu é bom. E você é como Davi, no sentido da palavra amado. E sabe por que eu te amo? Sabe por que de fato eu te amo? Não porque você cuida de ovelhas, ou não porque você faz coisas com tamanha destreza. Eu te amo por causa do meu único filho chamado Jesus, que entregou a sua vida na cruz por você. E por causa do meu filho, eu te chamei, eu te escolhi. E agora não adianta simplesmente eu te chamar, eu te escolher. Agora você precisa me permitir te controlar, porque eu amo controlar pessoas, não para que eu as domine, não para que eu venha ter total influência, mas para que eu a conduza para o centro da minha vontade. Porque eu te chamei, eu te escolhi, para que você pudesse glorificar o meu nome, e para que situações pudessem ser resolvidas, para que coisas que estão adiante de você, problemas, pudessem ser sanados, declara o Senhor. Eu quero orar por você. E se você sente que você é um chamado de Deus, e que precisa ser controlado por Ele, para fazer tudo para o louvor da glória dEle, para fazer com que situações sejam resolvidas,
Eu quero que você fique em pé onde você está. O que mudou do cenário de quem via Golias foi que aqueles homens olhavam segundo a força deles, segundo a chamada e vocação deles a serem soldados. O que fazia até mesmo que os irmãos de Davi, ao olhar para Golias, o olhassem como um gigante, é porque aqueles olhos eram olhos de pessoas não chamadas, não vocacionadas, não separadas, não controladas, que não tinham o objetivo de glorificar o Senhor. Mas quando alguém chamado, controlado e que tem um propósito de glorificar o Senhor está diante de uma situação dessa, tudo muda. E existem situações na sua vida que precisam mudar. Existem situações na sua vida que precisam mudar. E elas mudarão em nome de Jesus. E o que Deus ministra ao meu coração, através do seu Espírito, é: para de correr, filha. Para de fugir. Até quando anões serão gigantes diante dos seus olhos? Essa guerra não é sua, declara o Senhor, pois eu sou o Senhor, forte e inabalável. Eu sou o Senhor, forte e inabalável. Eu sou o Senhor, forte e inabalável. Aos seus olhos, você se verifica ou se vê como impossível essa situação ser mudada ou ser revertida. Mas o Senhor diz que você foi escolhido para isso, você foi separado para isso. Davi foi escolhido lá do pasto para que um dia ele estivesse diante daquele gigante. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar que na maioria das vezes dos nossos dias não nos sentimos chamados, não nos sentimos escolhidos, não permitimos e não damos a liberdade para que o Senhor nos controle. E na maioria das vezes procuramos coisas que venham a glorificar o homem e não a nós. Mas hoje toda a centralidade humana, hoje toda a centralidade dos homens, nós declaramos que caia por terra. Porque o que nos leva a fazer com que gigantes se transformem em pequenos anões não é a nossa destreza em matar gigantes, mas sim a nossa chamada para isso. E eu quero declarar que no nome de Jesus, que os seus filhos, a começar de mim, foram chamados para vencer gigantes, foram chamados para transpor barreiras, foram chamados para ultrapassar as dificuldades que nos alcançam diariamente. Espírito de Deus, Shuri mandara séria.